Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma análise do BTC no par USDT. Eu tenho feito análises no tempo gráfico do semanal, né? Tenho iniciado as minhas análises no semanal. Nesse caso aqui, eu irei iniciar no diário porque algo de positivo está acontecendo com o Bitcoin. Observem que nas análises passadas, no semanal, eu falei muito desse padrão das médias abaixo da 200. No caso do semanal, a 200 ela está atuando como suporte. No caso aqui do diário, ela estava abaixo da média de 200, mas algo positivo está acontecendo e eu quero adiantar para vocês. Observem o seguinte, o preço ele estava abaixo da EMA de 200 e eu fiz a chamada do último vídeo da seguinte forma, é, que a cruz morta do Bitcoin ela poderia falhar, tá? Por que que poderia falhar? Porque esse padrão ele poderia acontecer, mas eu precisava que os gráficos, né, ou melhor, os candles, eles formassem aqui o padrão perfeito para eu mostrar isso aqui para vocês. Mas já alertei no vídeo anterior e agora estou mostrando que 9,21 está retornando, a 50 está próxima da 200, mas está andando de forma lateral da esquerda para a direita. Ele fez aquele padrão que eu mostrei no vídeo anterior, movimento 1, pullback 2 e poderia fazer 3, 4 e 5. Né? Lá no semanal o alvo é 48K. Eu falei que se descaracterizar esse padrão de cruz morta do Bitcoin, ele poderia buscar até 48K. Observe que essa linha de tendência de baixa, essa LTB, ela praticamente já foi rompida aqui, ó. Quem está segurando o preço é a EMA de 50 períodos, ou seja, a média móvel de 50 períodos, tá? Então esse rompimento da LTB aqui está prestes a acontecer e ele poderia romper a média de 50 períodos e buscar níveis mais altos. Então eu irei sinalizar aqui a nossa máxima, né? A máxima do preço. Quando eu falo a nossa máxima, eu me refiro à máxima da nossa análise, que foi 31.800, tá, pessoal? Então rompendo aqui 27.079, que foi a média que eu coloquei, o preço ele poderia buscar 50% e 61,8 de FIBO, que é o que o preço poderia, o gráfico poderia respeitar. Então nós temos aqui, ó, 38,2, tá? Nós temos aqui 50% e 61,8. Outro nível aqui, e nós temos um nível de 100% de projeção, e o preço poderia buscar tranquilamente, tá? Porque rompendo esse nível aqui de 27.070, ele poderia buscar até 29.298. Então eu tiro aqui esse movimento, 1, 2, 3, possível onda 3, acontecendo o rompimento. Esses aqui seriam os nossos níveis, tá? Não irei demorar muito com essa análise, me aprofundar muito, porque eu quero passar isso aqui antes de acontecer. Lembrando que os nossos grupos precificados recebem isso aqui com antecedência, não análise, tá? O vídeo, mas eu já faço análise de imediato e mando para os nossos grupos, tá? Mas de qualquer forma, vamos lá, tá? Para quem não faz parte dos nossos grupos, 17,56 seria o alvo que eu acredito que poderia buscar tranquilamente. Lembrando que existem as resistências formadas pelo price action, tá? Ação dos preços ou ação do preço. Olha só, aqui é resistência, aqui é resistência, aqui foi uma resistência. Certamente, se aqui foi uma resistência, segurou o preço no dia 29 de agosto, poderia segurar aqui também hoje, caso ele rompa e busque o alvo de 50% 61,8, 27.684. Poderia ser uma resistência que segurasse o preço e ele fazer o seguinte movimento, tá? No macro, movimento 1, encontrou resistência, pullback na 2, em cima da LTB para fazer movimento 3 até 50% 61,8 de FIBO, tá?
Isso aqui fica bem claro, resistência no passado, resistência aqui, ó, no presente. Poderia romper de uma vez, como poderia respeitar, fazer um pullback em cima da linha de tendência de baixa. Geralmente esse padrão acontece, encontra resistência, faz pullback aqui e no terceiro movimento poderia buscar até 31.800, o alvo máximo aqui desse padrão que nós estamos analisando. Aqui é um triângulo, tá? Linha de tendência de baixa, suporte, forma um triângulo, rompimento do triângulo, resistência, rompimento da média de 50, primeiro alvo de resistência, respeitando o pullback, aí formaria movimento 1 no macro, tá? Pullback 2, movimento 3. Então vocês têm duas opções, ou entram no rompimento de 27.079, chegando na resistência de 27.684, calibra um stop, ele corrige, pegou, aguarda entrar no fundo do pullback da 2. Tá? Se respeitar bem o pullback, entra no fundo e aguarda o preço subir. Bom, entrei, corrigiu, pegou stop, eu fiz um lucro aqui e voltou. O que é que eu faço? Se for uma entrada conservadora, agora vocês aguardam romper 27.684. Algumas pessoas só operam rompimentos e outras só operam pullbacks. E algumas operam ambos os padrões. Fica a critério de vocês. Só estou explicando os pontos de entrada. Cláudio, entrei aqui no rompimento. O stop ele precisa estar nos fundos, tá? Perdão, o stop eles precisam estar em fundos. Ou no fundo, colocar na cor azul. Dependendo da porcentagem que der aqui, poderia colocar em outro fundo. Fica a critério de vocês. Mas o ideal é que o stop esteja sempre protegido, escondido no fundo. Geralmente, acontece os movimentos do Bitcoin, isso aqui, ó. Eu falei no vídeo anterior, e essa sombra, quando ela vai para cima, é para tirar stop da frente. Olha onde essa sombra subiu, tá? O preço sai desse nível aqui, ó, de 26.389 e busca uma sombra até 27.415. Eu falei que essa sombra ela iria aparecer seja para baixo ou seja para cima. O que aconteceu aqui? Quem estava shortando, tá? O cara abre uma operação short, acreditando que daqui o preço cai e coloca o stop em cima. A sombra vai lá em cima, executa todos os stops, tira o paredão de stop da frente e começa a subir, certo? É sempre o mesmo modo operante. Observem aqui, preço vinha caindo, caindo, caindo para aqui. Olha o tamanho dessa sombra, tá? Pegou todas as sombras aqui. Se aqui tinha alguém acreditando na reversão, botou stop, né? Ah, bota stop, comprei aqui. Quando bota stop, é como a sombra fica, ó. Veio buscar várias vezes, tentando eliminar aqui, ó, o stop de quê? Bom, se eu comprei aqui, meu stop tem que estar embaixo. Stop de alta. Tentaram várias vezes aqui com sombras. Aqui, ó, veio até 24.893 e conseguiu subir, certo? Se tinha alguém acreditando que daqui era ponto de short, comprou acreditando no short, porque aqui, observe, ó, ficou dois dias aqui no vermelho, o cara compra aqui e coloca o stop aqui, ó, acima da 200. A sombra vai lá e executa todos, tira o paredão da frente e começa a subir. Isso aqui eu antecipei no vídeo anterior. Para quem assistiu, lembra muito bem que eu sempre alerto que pontos chaves do Bitcoin começam a aparecer as sombras, tirando stops da frente para poder o preço passar. Beleza? Então vamos lá, possível rompimento aqui, ó, praticamente já rompeu e poderia buscar 38, 31.800, tá? Não vou demorar muito para dar tempo para vocês analisarem. Bandas de Bollinger, observe que o preço também ele já rompeu a máxima da banda, mas a teoria diz que ele nunca fica muito tempo fora das bandas. Então o que poderia acontecer aqui, ó? O que eu falei para vocês, o preço ele foge das bandas de Bollinger, faz um movimento macro 1, encontra resistência, sai das bandas e volta, fazendo um pullback em cima da linha de tendência de baixa e fazendo o movimento 3, 4 e 5. Esse é o possível movimento, é o que poderia acontecer aqui, tá? Retirando aqui as bandas de Bollinger, nós vamos para nuvem de Ichimoku.
Nuvem de Etimoco ainda é uma resistência do preço. A projeção aqui, ó, é negativa. Ele poderia romper e fazer pullback para depois tentar um rompimento. A teoria diz que ele sempre rompe no lugar do enfraquecimento, tá, pessoal? Do enfraquecimento desse movimento, ó. Observe que aqui tem um enfraquecimento do preço. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tem um enfraquecimento. Observem aqui, ó. Enfraqueceu aqui, não aconteceu o rompimento, o preço não teve força. Enfraqueceu aqui também, ó. Olha, aqui foi enfraquecimento, ele desceu. Ele não vai romper exatamente no ponto do enfraquecimento, tá? Esse enfraquecimento da nuvem aqui, esse afunilamento, ele com certeza irá responder mais à frente. Aqui teve um enfraquecimento, tá? Do movimento de baixo. Ele poderia tentar romper aqui, ó. Enfraqueceu, rompimento. À medida que isso aqui vai enlarguecendo, vai enfraquecendo o padrão de alta, porque o momento seria agora. Ele entrar aqui, ó, penetrar a nuvem e aproveitar esse enfraquecimento aqui e romper. É só aguardar. Observem aqui, ó. Enfraquecimentos aqui, ó. Enfraqueceu aqui, ó. Embaixo enfraqueceu, ele rompeu aqui. Aqui teve um enfraquecimento, aqui teve outro. Ele rompeu aqui, subiu, enfraquecimento, enfraquecimento. Ele rompeu a nuvem. Aqui nós temos um. Ele poderia romper para cima e respeitar futuramente o próximo rompimento da nuvem. De qualquer forma, a nuvem de Etimoco está atuando como uma resistência do preço, tá? Então vamos aqui. Observem só, eixo zero aqui de CMF, Chaikin Money Flow, ele mostra já uma inclinação, RSI positivo, tá vendo? E MACD positivo, beleza? O OBV aqui está positivo, mas eu acredito que a maioria opera com 3 filtros aqui, com 3 rastreadores ou indicadores. Vamos lá, tá? Então já analisamos o diário aqui, eu quero passar isso com antecedência. Vou dar só uma pincelada aqui no tempo gráfico semanal, mostrar para vocês que aquilo que nós estávamos aguardando aconteceu, tá? Olha como muda o padrão, né? Trabalhamos tudo isso aqui, é preciso apagar para enxergar o semanal aqui. Então observem só, tá? Não irei demorar aqui no semanal. Aquela situação que eu falei para vocês, de aguardar a abertura do semanal, atuou como suporte, agora nós temos a resistência aqui nesse preço. Rompendo, nós sabemos que a máxima é 31.800 e rompendo 31.800, nós já sabemos aqui, nós temos análises que mostram o nível até 48K, ou seja, diário e semanal é um padrão positivo. Se romper 27.138. Aí os alunos perguntam, professor, o problema é, lá no diário você dá um raio horizontal de rompimento. Aqui no semanal o senhor deu outro. Observe que eu migrei, apaguei, migrei. Eu nunca irei conseguir, ó, colocar isso aqui no mesmo nível. Está vendo a sombra aqui, ó? Tem uma sombra aqui, ó. Aí vai 27.126 e aí fica. Então leve em consideração logo aqui o diário, porque com certeza irá acontecer primeiro, já está prestes a acontecer, certo? Mas diferença pouca, não levem muito isso à risca, não, porque isso atrapalha, né? Tem gente que é muito, olha, aqui no diário foi 27.79, por que que no semanal foi 27.80? Você nunca consegue colocar isso aqui, ó, no mesmo nível, principalmente mudando de gráfico e apagando a tela. Agora, se você fizer isso aqui, ó, coloca o raio horizontal aqui, pronto, sinalizei 31.912 e migrar, aí ele fica no mesmo lugar. Mas se apagar e voltar, nunca consegue colocar no mesmo ponto. Mas leve em consideração o diário, tá? Aí o rompimento é lá no diário. O que é que o cara faz? Bom, ele mostrou que rompendo no diário, aí sabe o que faz? Corre para o 15 minutos. Não domina operações no curto prazo, scalp e day trader, e aí fica se equivocando, porque lá no 15 minutos, a cada 15 minutos abre um novo candle. Aí entra, né? O cara enxerga assim, vamos lá. O cara enxerga assim, rompeu, movimento 1 no 15 minutos. Aí beleza, entrei, daqui a pouco faz o 2, aí ele sai da operação. Aí faz o 3, agora está subindo. Aí faz o 4, ele agora vai cair e sai. E fica assim, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
o tempo todo. Por quê? Porque o tempo gráfico ele é curto. A cada 15 minutos abre um novo candle. Então, tempos maiores é bem melhor para quem não tem experiência de operar tempos gráficos de scalp, tempo curto. Então, opere em 4 horas. Vamos dar uma olhada no 4 horas? Opere em 4 horas. Operem diário, operem o que vocês quiserem, mas o 15 minutos ele é complicado. Observe o que o 4 horas fez aqui, ó, é positivo, rompeu, subiu, né, fez uma máxima aqui, ó, na sombra, 27.412 e desce na mesma proporção. Fazendo o quê? O pullback em cima da EMA de 200 e tentando retornar mais uma vez. Bom, se o cara não entrou aqui no pullback da 2, agora ele só entra no rompimento de 27.412. Não tem como entrar aqui. Por quê? Ele poderia estar fazendo um topo mais baixo e depois desse topo fazer o seguinte, ó. Tocou o topo aqui e voltar a retestar a 200. Então, como que entra aqui? Não entrou no pullback da 2 só quando rompeu o topo aqui, ó. Entende? Aí o que é que o cara faz? Bom, agora está subindo, entra aqui, ele encontra uma resistência aqui ou no nível de resistência e começa a cair, fazendo o quê? A reversão para cruzar para baixo mais uma vez. Mas no 4 horas esse aqui é positivo, mas só dá entrada aqui, ó, 27.412 se romper e for bem. Caso contrário, ele poderia andar de lado aqui por várias horas. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção de todos. Deixe o seu like, o seu comentário. Se quiser compartilhar o vídeo com um amigo, com alguém, compartilhe. Eu só não recomendo jogar dentro de grupos privados, grupos de terceiro, porque dá problema. Mas se quiser compartilhar com um amigo, olha, vou compartilhar essa análise, essa ideia. Fica bem melhor para divulgar o trabalho, tá bom? Eu agradeço a atenção de todos e vamos aguardar aí o próximo vídeo no par BTC.